E aí você também tem, o Castelli ele chama atenção também para as próprias contradições internas, né? Então, se por um lado, na atual conjuntura, esse casamento entre regimes totalitários e globalização, ou globalismo numa pegada mais neoliberal, uma resposta muito interessante, né? Por outro lado, você tem contradições internas, e uma delas tem a ver com a tensão entre o globalismo e a identidade, né? Então você vê, por exemplo, aqui no Brasil, você tem associado aos movimentos, entre aspas, conservadores, que é uma discussão interessante que a gente pode ter num outro momento. Inclusive eu já anunciei aqui no canal, né, alguma fala sobre isso, mas você tem aqui no Brasil, por exemplo, movimentos conservadores, entre aspas, né, que se posicionam de uma forma muito antagônica a alguns movimentos mais marcados pela globalização, como, por exemplo, essa relação de gênero, homem, mulher, ou a questão da própria diversidade cultural, do multiculturalismo, das questões também ligadas à religião, né? da diversidade religiosa. Então você tem movimentos conservadores, entre aspas, que se posicionam contrário a movimentos da globalização, no caso, por exemplo, de identidade de gênero, homem e mulher, a questão dos direitos iguais, né? De uma maior participação na sociedade, um maior protagonismo, por exemplo, das mulheres. Então, determinados movimentos aqui no Brasil, por exemplo, se posicionam contrário a isso, né? A própria questão relacionada à homossexualidade também. Então, esses movimentos conservadores, entre aspas, tensionam os movimentos que ganham força, né, no processo da globalização. Então essa é uma outra contradição. Então, se por um lado os regimes totalitários se associam ao globalismo, né, claro, pela via econômica, né, mas se associam e de uma certa forma está ligado. Por outro lado, você tem as contradições internas desse casamento, digamos assim, ou seja, uma tensão entre a identidade, que é o que faz com que os regimes totalitários ganhem aderência, porque os discursos totalitários são discursos que têm uma aderência muito na ideia das políticas identitárias, de grupos sociais que se veem apartados, né, que se veem fora, seja de tentativas de recomposição de estados democráticos, de estado de direito, né, ou mesmo se veem apartados. Essas contradições internas, né, no caso específico, essa tensão entre a globalização e a identidade, acho que é um outro ponto aí interessante e que o Manuel Castells ele chama atenção, né?